Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aqui no canal Conhecendo o Espiritismo, do Centro Espírita Online Casa de Jesus. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 13 da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O capítulo se intitula Pombal e os Jesuítas. Então, caso você ainda não tenha assistido a primeira parte, a gente coloca aqui no link, aqui na descrição desse vídeo, o link da nossa playlist. Acesse aqui que tem a primeira parte dessa aula, para que você não perca, né, as informações tão importantes também que a gente já viu e as outras aulas também que antecederam a essa. Então, aproveito também para fazer aquele pedido, né? Deixe seus comentários, as suas dúvidas, as suas reflexões. Agradeço imensamente o carinho de vocês, os abraços fraternos. Estou assim com o coração quentinho de tanta energia boa que vocês têm me mandado. Então vamos lá para o nosso estudo, que a gente tem bastante coisa para conversar, porque essa continuidade do nosso capítulo, para que a gente possa retomar, né, para que a gente possa relembrar o que a gente já viu na aula anterior. Marquês de Pombal, então, já fez algumas intervenções, inclusive expulsando os jesuítas do Brasil. Essa expulsão refletiu de uma forma muito impactante para a espiritualidade, porque os jesuítas possuíam ali uma humanidade, né, dentro do caráter, inclusive, das necessidades de propagar o que o cristianismo pede, que é fazer o bem, que é falar de Jesus, né? Eles faziam de fato isso. Lógico que dentro das compreensões deles, né, com catecismo, com todas as moralidades, inclusive, que eles pregavam, mas também com as controvérsias que também aconteciam. No entanto, Marquês de Pombal foi responsável por expulsar esses jesuítas do Brasil, por não concordar com as suas ideias, por não aceitar as suas presenças e principalmente por não aceitar as suas influências políticas, né? Por discordar principalmente das suas influências políticas. E na continuidade desse capítulo, nós vamos ver o momento em que esses missionários, preocupados com essa intervenção direta, que Marquês de Pombal, então, havendo feito isso, porque ele havia recebido uma missão, mas ele falhou com essa missão. Ele havia, de fato, recebido uma possibilidade de acertar, mas ele não acertou, nem tampouco tentou, né? Então, de fato, ele errou ali em fazer isso, em acusar os jesuítas daquela forma e tomar essa decisão que interferiu de uma forma direta também no plano espiritual. Então, nessa segunda parte, a gente vai retomar esse momento em que os missionários preocupados procuram, vão ter com Ismael e procuram o Ismael para buscar uma resposta, né, um auxílio nesse momento para entender esse contexto, entender o que estava acontecendo. Então, nesse contexto, né, para que a gente possa relembrar também o que a gente viu ali na aula passada, que a gente parou aqui, né, a esse tempo, contemplando então essa anulação dos seus esforços, os missionários humildes da cruz procuraram Ismael com os seus aflitivos apelos, os seus trabalhos eram abandonados por forças das determinações do ministro arbitrário, que era Marquês de Pombal, as suas intenções eram incompreendidas, as suas ações eram baldadas, no sentido de espalhar entre os sofredores as claridades consoladoras do ensino de Jesus. Então, o espírito de Humberto de Campos traz esse momento em que Ismael atende esses corações. Mas então, como diz o espírito de Humberto de Campos, o generoso mensageiro esclarece bondosamente aos seus dedicados colaboradores: irmãos, muitas vezes, como ele diz, aqueles próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Sentem-se traídos em suas próprias forças, entregando-se sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Deixai
aos déspotas da terra a liberdade de agir sob o império da sua ambição e da sua prepotência. O que o espírito de Ismael, o anjo querido, o zelador do Brasil, está já em primeiro momento ali já informando a esses corações? Primeiro, existem corações que, mesmo ouvindo o chamado, inclusive atendendo ao chamado, acabam por fazer outras escolhas. Então, olha, os espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres, porque, ou seja, ele foi escolhido, ele teve uma designação, ele foi designado a uma tarefa. Não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Por quê? Porque é movido por ambição, por um desejo material, por um poder, por algo que vai ali naquele momento materialmente saciar uma vontade que ele precisa. E não obstante, né, como a gente vê inclusive na história, quando ele reconstitui Lisboa, embora tenha sido muito bom, né, parabéns de fato, porque foi um terremoto, assolou diversas famílias, mas ele fez aquilo em benefício próprio, para que ele fosse ovacionado, para que ele fosse reconhecido. Ele não fez aquilo simplesmente para que a cidade se reconstituísse depois de ser devastado. Porque se assim o fosse, ele poderia manter o anonimato, ele poderia não escolher esse reconhecimento, mas não. Ele escolheu tanto que ele quis depois ir para outros lugares à sua livre escolha, já que ele havia reconstituído Lisboa. Então aqui, como o próprio Ismael fala, sentem-se traídos em suas próprias forças, entregando-se sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. E qual inimigo oculto é esse? A vaidade, o orgulho, as imperfeições, as más inclinações, os vícios. Se a gente for fazer as contas, tudo isso gira no campo material. Gira no campo em que o espírito se vê realmente à prova. Porque é onde a gente ainda mais precisa de exercício. É onde a gente ainda mais precisa se capacitar para realmente se desprender. Por isso que ele fala, o Marquês de Pombal era um déspota esclarecido, então ele é abertamente absolutista, né? Então ele fala, deixai aos déspotas da terra a liberdade de agir sob o império da sua ambição e da sua prepotência, ou seja, lei de causa e efeito. Se ele quer fazer essa escolha, deixa que ele faça, porque vai caber a ele a consequência do que ele está escolhendo. E ele continua, essa mensagem, não é uma mensagem, né, mas é uma mensagem de Ismael, é muito interessante, porque a gente pode fazer um paralelo, inclusive a gente sempre tem que fazer um paralelo com os dias atuais, né? Lógico que aqui, isso é muito importante a gente contextualizar e pontuar, nosso estudo ele não tem, de fato, nenhum cunho, nenhuma orientação, nenhum objetivo político, tá? Nosso objetivo é principalmente, especificamente espiritual. A gente busca aqui o entendimento do contexto espiritual da história do Brasil. Só que a gente vai ver, e isso é inexorável, né? A gente não tem como controlar. A gente vai ver que tem muitas nuances até atuais, infelizmente, né? E a gente vai fazer um paralelo com as injustiças, com a dificuldade que a gente vê não somente no Brasil, mas no mundo. O mundo está em conflitos, né? E não é à toa que a gente vê tantas dualidades, tantas divisões, né? E também por isso, né? Movidos pela ambição, movidos pelos seus próprios interesses pessoais, os homens acabam fazendo escolhas indevidas, né? Então vamos continuar aqui vendo essa mensagem magnífica do espírito de Ismael. E aí ele continua aqui consolando os corações, falando assim: por mais que operem com as suas possibilidades no plano físico,
a vitória sempre pertencerá a Jesus, que é a claridade suave e doce de todos os corações. Temos, porém, de considerar ao lado da tirania política que busca perder a nossa ação, o lamentável desvio de todos os nossos irmãos incumbidos de velar pelo patrimônio do Evangelho no mundo europeu. Olha que interessante, né? Aqui, Ismael, trazendo esse consolo aos corações, ele está colocando a realidade, né? Como a minha mãe fala, que é pata de elefante, né? Ele está pegando pesado, mas ele está sendo fofinho, né? Ele não está perdendo a ternura. Porque ele fala assim, por mais... por tudo que a gente faça dentro aqui no plano material, na realidade, o destino final, digamos assim, a vitória é de Jesus, porque é dele a claridade suave e doce de todos os corações. Foi ele quem plantou a semente do Evangelho, que floresce e deve florescer nos corações dos homens. Mas, aí ele coloca, temos que considerar ao lado da tirania política que busca perder a nossa ação, o lamentável desvio dos nossos irmãos incumbidos de velar pelo patrimônio do Evangelho. Então, o que ele está falando aqui? Apesar de nós tentarmos, né, e apesar de Jesus ter a vitória, existem forças que se contrapõem a isso. Existe, no plano físico, a ambição, existe o desejo de querer mais, de querer ter um poder que às vezes acaba ultrapassando, e essas escolhas desses irmãos que se incumbem a velar pelo patrimônio evangélico e se desviam por isso, acabam refletindo de uma forma direta, como foi o caso de Marquês de Pombal. Porque o que ele fez, né, quando ele faz essa escolha de banir jesuítas, né, que contribuíam com a propagação do evangelho no Brasil, ele interrompe o curso dessa incumbência, por exemplo. Ele coloca um bloqueio ali. Só que no que ele faz isso, né, ele está fazendo uma escolha para ele também. Apesar de fazer parte ali, naquele momento, dessa tirania política, porque ele está caminhando por um lado mais material do que fazendo uma escolha mais espiritual, ele está fazendo uma escolha para ele, por ele. Quem responderá por isso, embora ele reverbere nisso para várias outras pessoas coletivamente, como para os indígenas, por exemplo, que apesar de serem, entre aspas, muitas aspas, libertos da escravidão, também foram submetidos a serem súditos da coroa e acabaram também por serem escravizados de certas formas, também de outras formas, né, novas formas de escravidão. Ele também coloca ali em xeque outras formas de abuso, né, que já aconteciam também. Então, se a gente for pensar, ele não contribuiu 100%, né? Ele não fez, não foram 2 pesos, 2 medidas ali, né? Então, de fato, aqui ele colocou uma pedra no caminho do que estava no curso, digamos assim, do que estava sendo programado. Lógico que quando a gente fala de programado, a gente não está falando de nada de destino, né, de predestinado. A gente está falando de planejamento, assim como existe o planejamento reencarnatório e que existem pode existir outros planejamentos, né? Se, por exemplo, nessa existência eu não conseguir me reaver com esse coração querido, eu tenho outras existências ou até mesmo plano espiritual para fazer isso, e não é por isso que a minha existência foi em vão, né? Na verdade, existem outros planejamentos e existem outras possibilidades que nessa existência eu posso fazer, né? Assim como para o evangelho, só que naquele momento ele desviou isso, né? Naquele momento ele colocou uma pedra naquela programação, naquele planejamento específico, né? E aí Ismael continua, então, consolando esses corações, em que ele fala, né, em que ele nos traz. Infelizmente, não têm eles procurado levar a luz espiritual às almas aflitas e sofredoras,
clareando a estrada dos ignorantes e abençoando o rude labor dos simples, e sim buscam influenciar junto dos príncipes do planeta, disputando os mais altos lugares de domínio no banquete dos poderes temporais de todos os países em que milita a Igreja no Ocidente. Olha que crítica que ele faz aos déspotas aqui, né? É muito interessante porque Ismael coloca a opinião, lógico, de uma forma muito sutil e muito sem perder a ternura, mas coloca assim, olha, eles estão perdendo a oportunidade de exercer essa influência pelo bem, porque se eles têm essa influência do tamanho que eles poderiam estar fazendo alguma coisa com ela, né? Então, eles não estão procurando, eles não estão auxiliando essas almas sofredoras com um remédio, eles não estão auxiliando de uma forma positiva, auxiliando o doente, dando um cobertor a quem passa frio, por exemplo. Mas eles estão ali buscando influência junto da corte, junto dos príncipes, junto de quem já tem influência. Então, por quê? Para manter esses poderes que são temporais, que são materiais. Então aqui ele está de novo falando que esse círculo é vicioso, porque ao passo que eu tenho influência, eu exerço influência, eu tenho mais influência, e isso vai se retroalimentando. E quem realmente precisa de ajuda vai ficando para trás, vai ficando esquecido, ou como no caso realmente dos jesuítas, vai sendo injustiçado, porque o que Marquês de Pombal fez foi uma injustiça de fato. Ele não tinha provas materiais suficientes para acusar daquela forma os jesuítas e expulsar daquela maneira, né, de como ele fez. Então realmente ele vai ali ocupando aquele lugar de apontar o dedo e simplesmente fazer escolhas pessoais em detrimento de um coletivo, né, de alguém ali, de uma coletividade. E aí a gente pode até fazer uma ponte com o próprio leitura do Espírito de Humberto de Campos, o livro Boa Nova, que não me lembro agora qual é o capítulo, em que o Espírito de Humberto de Campos traz, falando que a responsabilidade pessoal, nossa responsabilidade pessoal reside também nas nossas escolhas individuais e coletivas. Então, o livre-arbítrio, ele não é somente o que eu faço e o que pesa sobre mim, mas é também o que eu faço e o que pesa sobre os outros. Então, é a minha responsabilidade pessoal e coletiva, né? Individual e coletiva sobre o que eu faço. Não é somente eu comigo mesmo, porque nós não estamos sozinhos no mundo, né? Então a gente tem que pensar nesse aspecto também. Por isso que é interessante a gente pensar sobre isso, né? E aqui ele continua falando, o Espírito de Humberto de Campos continua trazendo essa orientação de Ismael a esses corações, em que ele fala: peçamos então a Jesus pelos tiranos e pelos nossos companheiros desviados da consciência retilínea. Se terminamos agora uma etapa de nossa tarefa, na qual aproveitamos os elementos que nos oferecia a disciplina da companhia fundada por Loyola, prosseguiremos nosso trabalho dentro de novas modalidades. Então é aquilo que a gente falava anteriormente. Se existe uma mudança no curso do nosso planejamento reencarnatório, novos planejamentos ressurgem, novos planejamentos acontecem, né? Novas formas, novas modalidades acontecem, que foi o que aconteceu. Foi uma pedra no meio do caminho, mas novos caminhos surgiram. No entanto, olha só a humildade do anjo Ismael. Peçamos a Jesus pelos tiranos e pelos nossos companheiros desviados da consciência retilínea. Ou seja, vamos orar por eles. Vamos colocá-los em nossos pensamentos e preces e elevá-los a Jesus, pedir a Jesus que os ampare, que os ilumine. Então, olha que humildade que é realmente pensar que não é somente apontar o erro, não é somente julgar pela falha, mas é principalmente estender a mão.
colocar ali, tudo bem, eu tô aqui também. E esse estender a mão pode ser uma prece, né, que foi o que Ismael fez. E demonstrando ali aqueles missionários que eles estão naquela posição também de orientação, né, de estar ali compondo aquele momento, aquela orientação, né? Então ele continua nesse momento pontuando essa orientação. Deixemos então aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, como ensinou o Divino Mestre em suas lições sublimes. Vossos irmãos, transformando a cruz do Cristo num símbolo de opressão e despotismo, nos tribunais malditos da Inquisição, cavam a sepultura moral de suas almas, que se compadecem com o sacrilégio e com a ignomínia. Olha que interessante. Olha a responsabilidade que Ismael está trazendo às escolhas não somente do ministro Marquês de Pombal, mas também dos outros que o acompanhavam nessas escolhas. Por quê? Olha só, quando ele fala deixa aos mortos os cuidados de enterrar os mortos, ele está trazendo as questões do campo material, né? O aspecto do campo material é o que fica na terra, as joias, as propriedades, o que se ambicionou materialmente é da terra. Você não tem como levar o que você conquistou materialmente, mas sim o que você aprendeu com isso, que você moralmente conquistou, que você se elevou espiritualmente, que você intelectualmente se desenvolveu, né? E aí ele pontua, vossos irmãos, ou seja, esses missionários desviados da consciência, né? Esses missionários que aceitaram, mas que não corresponderam ao que foi esperado, às expectativas, transformaram a cruz do Cristo em um símbolo de opressão, né? Ou seja, colocaram ali essa marca, por exemplo, no caso da escravidão, né? Da obrigação de servir, enfim. E isso aí a gente sabe que tem muito mais a ver com o Estado do que necessariamente. Lógico que a igreja nessa época servia ao Estado, mas tem muito mais a ver com o Estado do que com o cristianismo em si, porque a igreja, ela por muito tempo respondeu ao Estado e não às orientações cristãs, né? Então era muito mais material. E aqui ele fala, e despotismo, né, nos tribunais malditos da Inquisição. Então, o que era a Inquisição? A Inquisição era uma escolha dos sacerdotes em queimar vivos, e não só isso, tinha vários tipos de inquisição, mas principalmente era as fogueiras, né? Quem ia de encontro às regras da igreja. Então, não era só isso, na verdade, mas assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho sardas, né? Não dá para ver muito, porque às vezes eu coloco uma maquiagem, mas eu tenho sardas, meu rosto é cheio de sardas. E na época da Inquisição, houve algumas vilas, em alguns países, que mulheres ruivas ou que tinham sardas eram queimadas, né? Então, porque eram consideradas bruxas. Não somente isso, tinha outras situações. As risadas, tinham várias questões de não podia, algum determinado horário do dia, não podia sair à rua, enfim. Tinham muitas questões e tudo isso era voltado para o controle das pessoas. E quem é que controlava as pessoas? Era o Estado. Então não é que, lógico, a igreja se vinculou a isso por também ter interesses aí. Por isso que o Ismael direciona isso aos irmãos, porque eram os corações que haviam se comprometido anteriormente, que haviam aceitado a missão, mas falharam em não corresponder totalmente a isso. Então, eles desviaram, né, cavaram essa sepultura moral das suas almas. Por quê? Porque acabaram por
errar, né, por falhar nessas escolhas. E se compadeceram ali com o sacrilégio e com a ignomínia, né, com a falha, com a sua própria ignorância, né? E esse foi uma das orientações ali de Ismael. E aí ele continua orientando, né, trazendo essas informações. Quanto aos políticos, eles têm uma órbita de ação que não lhes é possível ultrapassar. O tempo e a experiência com a dor, que é a sua eterna aliada, ensinarão às suas consciências a lei de fraternidade e de amor por eles esquecida. Nos dias do seu fastígio e da sua glória efêmera sobre a sua face do mundo. Oremos por eles e que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha os corações sob o manto da sua misericórdia. Olha que interessante, aqui tem tanta informação. Primeiro, né, se a gente for fazer um paralelo com a atualidade, essa oração, esse pedido de Ismael, essa conclamação é atual, é de agora, é necessária, né? Porque realmente, pelo que o mundo passa atualmente, a gente sabe que o que vai resolver todos os problemas da humanidade, é se a gente levantar a bandeira da fraternidade e do amor, né? Qual é a forma mais simples de ajudar alguém? É sendo caridoso. E não é só aquela coisa da caridade material, é principalmente a caridade moral, né? E aí é por isso que ele fala o tempo e a experiência com a dor, que é a sua eterna aliada, porque a dor nem sempre ela é necessariamente algo ruim, né? Muitas vezes ela é depurar ali aquele sofrimento que é necessário, que é educativo, né, moralmente. Ensinarão as consciências essa lei de fraternidade e de amor, que por eles pode ter sido esquecida. Então, essa glória efêmera, ou seja, temporária, que acontece rapidinho, né, que, por incrível que pareça, apesar de ser temporária, ela é extremamente como é que se diz quando é atrativa, né, acaba sendo muito atrativa por isso também. E aí ele fala de novo, oremos por eles. Então ele pede novamente, né, ele exerce a humildade novamente de a coisa mais simples que algum coração pode fazer por alguém é uma oração, né? Pede e fala que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha os corações sob o manto de sua misericórdia. E aqui o espírito de Humberto de Campos fala que, enquanto eles oravam, gotas suaves de luz derramavam-se sobre o céu ali. E os caminhos ali tenebrosos da terra acabavam por se iluminar, né? Então, essa palavra profética de Ismael teve a sua realização brevemente. Logo depois aconteceu, né? Transformações aconteceram, né? E olha que interessante, o espírito de Humberto de Campos, ele traz algumas dessas informações falando que humilhado e esquecido, então, Marquês de Pombal, a Companhia de Jesus foi então suprimida pelo próprio Papa Clemente XIV em 1773, para reaparecer novamente somente em 1814 com o Pio VII. Nunca mais puderam os jesuítas readquirir o imenso prestígio que possuíram no Ocidente e, quanto ao Marquês de Pombal, conheceu no silêncio a lição do abandono e do ouvido dos homens, né? O esquecimento. E o espírito de Humberto de Campos nos conta que no dia em que agonizava Dom José I, o cardeal de Lisboa, Dom Cosme da Cunha, que devia ao famoso ministro a altura da sua posição eclesiástica, afirmou a Dom José, ali na sua leito de morte: Vossa Excelência já nada mais tem aqui que fazer. E testemunhou ali uma venenosa ingratidão.
E daí, algum tempo, quando subiu ao trono, Maria I demitiu de todas as funções Marquês de Pombal, baniu ele da corte, depois de um processo muito difícil, muito lento, e buscou ali fundamentar a sua condenação. Retirou ele da vila de Pombal e ele acabou sendo humilhado e esquecido sob o império dos mais pungentes desgostos, e ele desencarnou em 1782. Então a gente vê que, apesar de ter tido uma vida nobre, né, como eu comecei o estudo desse capítulo, ele pertenceu à nobreza, mas ele não tinha nada de nobre. É tanto que ele desencarnou esquecido, abandonado, humilhado. Que nobreza há nisso? A que custo, né? E se a gente for pensar bem, ele tentou no começo, ele até que conseguiu ali materialmente reconstruir Portugal, mas ele fez aquilo em benefício próprio. E a maior lição que tem nesse capítulo, que a gente pode tirar realmente, é que os convocados nem sempre serão os que vão atender ao chamado, né? Porque existem muitos os que são chamados, mas nem todos os chamados são os escolhidos, né? E é isso, minhas amigas e meus amigos. Deixo aqui o meu beijo carinhoso, meu abraço apertado no coração de vocês, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!